Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Que alegria ter você aqui com a gente, pronto para mais um estudo profundo das Escrituras. E hoje a gente vai continuar a nossa caminhada pelo Evangelho de João, explorando os temas ricos e fascinantes que a gente está estudando aqui na lição da Escola Sabatina deste último trimestre de 2024. E se você já está acompanhando essa série aqui do Evangelho de João, você sabe que o livro, o Evangelho de João, é uma verdadeira porta de entrada para compreender não apenas quem é Jesus, mas o que ele significa para o plano divino de salvação e de redenção. João ele tem essa habilidade muito incrível de apresentar para a gente Cristo de uma forma profunda, pessoal, revelando o Verbo encarnado como o ponto central de toda a nossa fé. Então vamos mergulhar juntos nessa jornada, porque o episódio de hoje está só começando. Antes da gente cair de cabeça nesse estudo, eu quero lembrar a você que não é inscrito no nosso canal para fazer isso agora. Não perca tempo, porque inscrito aqui no nosso canal e assinando as notificações, toda vez que um conteúdo novo é publicado, você fica sabendo. O YouTube avisa você. E a gente não tem só a lição da Escola Sabatina todos os sábados ao meio-dia. Nós também temos cursos bíblicos, cursos de teologia, cursos para estudar e se aprofundar na Bíblia todas as sextas-feiras às 6h30 da tarde. Cada vez que a gente termina um curso, a gente começa um outro. Tem coisa muito legal vindo por aí, tá certo? Então nós temos agora na corrente data, na presente data, em andamento um curso de teologia bíblica, história de Deus, conhecendo a história da redenção de Gênesis até o Apocalipse. Toda sexta-feira a gente estuda um livro inteiro da Bíblia para ver o panorama, ver como é que aquela história se encaixa na história toda de Deus na Bíblia. E tem sido um estudo fenomenal, muito legal, e você é o meu convidado para estar com a gente todas as sextas-feiras para estudar esse conteúdo tão incrível. A gente está indo agora para Jeremias, Ezequiel, Daniel, tá certo? Nós estamos indo na reta final para terminar o Antigo Testamento e provavelmente no ano que vem, em determinado momento, nós vamos para o Novo Testamento. Tá certo? Então, se inscreve agora, já assina as notificações para você não perder nada desse conteúdo que está muito legal. Vamos então para o nosso estudo dessa semana. E a primeira coisa que a gente precisa perceber quando a gente abre o Evangelho de João é a maneira como ele começa. Diferente de outros evangelhos, João ele não parte da história humana de Jesus, ou seja, ele não começa lá do seu nascimento aqui na Terra, né, falando de quem ele era filho, em que cidade ele nasceu, não. Ele vai direto ao ponto, e ao ponto fundamental da fé cristã, que é o quê? A divindade e a eternidade de Cristo. A primeira coisa que João fala, que João escreve, ele inaugura o seu evangelho dizendo no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa frase já transporta a gente lá atrás, de volta para um tempo muito anterior ao da própria criação. Lá no Gênesis, onde Deus começa a criar todas as coisas, ou pelo menos é o relato de quando isso acontece, a gente já fica vendo aqui o link que João quer mostrar para a gente. O apóstolo aqui está lembrando a gente que antes de qualquer criação do planeta Terra, da raça humana, dos animais, da natureza, Jesus, que é o Verbo, ele é a palavra, ele já existia. Isso é essencial para a gente entender o papel de Cristo em toda a narrativa bíblica. Jesus ele não é apenas alguém que surgiu na história em determinado momento, que teve um início e um fim. Jesus é aquele que sempre esteve lá, aquele por meio de quem todas as coisas que existem foram feitas em determinado momento. Agora pensa comigo, o que isso realmente significa? A gente sabe que Jesus ele veio ao mundo como um ser humano, ele se encarnou, se tornou um de nós. Só que o que João está fazendo aqui é nos dizer que ele, na verdade, sempre foi, ele sempre existiu. Por mais que ele teve esse momento aqui como um de nós, ele é eterno. E o que é mais incrível ainda é que o verbo que João usa aqui para dizer isso é muito especial. Ele não diz simplesmente que Jesus era como algo que houve no passado, mas que se foi. Não, João está usando um tempo verbal aqui que significa ele era e continua sendo, é um verbo contínuo. Isso mostra pra gente que Jesus ele é eterno, essa é a intenção de João logo aqui nessa introdução. Jesus ele não tem um começo, ele não terá um fim, ele sempre esteve presente com Deus, porque ele é o próprio Deus.
E quando João diz que o verbo estava com Deus, ele está justamente dando para a gente uma visão da relação íntima e inseparável entre Jesus e o Pai, algo que ultrapassa o tempo, que vai muito além do espaço. Então, quando a gente lê, logo na introdução desse evangelho tão especial, no princípio, João está, na verdade, levando a gente a refletir sobre algo muito mais profundo do que o início da própria criação. Ele está dizendo para a gente sobre a pré-existência de Cristo, mostrando que Jesus ele não começou sua missão redentora nascendo em Belém, sendo filho de Maria. Ele sempre esteve ao lado do Pai do céu. E ele sempre foi parte essencial na própria criação, ou melhor, no próprio processo de criação do mundo e da nossa realidade. Quando a gente avança alguns versos, até o verso 3, João lembra pra gente que todas as coisas foram feitas por ele, por Jesus, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso se conecta diretamente ao relato de Gênesis 1. Quando Deus disse, haja luz, algo incrível acontece, porque a palavra de Deus, ou seja, o verbo, que é Jesus, traz as coisas à existência. A palavra de Deus traz aquilo que não existe à existência, molda e cria a realidade. E o que João está falando é que essa palavra que sai da boca de Deus e traz as coisas à existência é o próprio Jesus. Ele foi o agente da criação. E aqui a gente vê que João ele vai ainda mais longe. Quando ele diz que a luz brilha nas trevas e as trevas não a compreendem, ele está trazendo para a gente uma dimensão espiritual para esse conceito de luz e de trevas. Jesus ele é a luz que ilumina todos. É aquela luz que está presente desde o início, quando a terra era sem forma, vazia e as trevas pairavam sobre a face do abismo. Essa luz que traz a realidade à tona é também o próprio Jesus. Jesus é a luz que ilumina todas as coisas, a todas as pessoas. Só que existem aqueles, João vai dizer, que por estarem tão acostumados com as trevas, e especialmente as trevas espirituais, eles simplesmente não conseguem reconhecer essa luz. E isso nos leva a uma questão muito importante. Quando nós chegamos no versículo 14, um verso também muito importante no Evangelho de João, ele vai dar para a gente uma revelação incrível, tremenda. Ele vai dizer que o verbo, esse verbo que trouxe as coisas à existência, que estava com Deus e era o próprio Deus, que estava lá desde o princípio e sem ele nada do que foi feito se fez, esse verbo, essa palavra, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Olha que coisa incrível. Agora, a gente não está falando aqui apenas de Jesus como Criador, distante, lá atrás, na eternidade passada. A gente está falando de um Deus que se fez humano, que escolheu se aproximar de nós e fez isso de uma forma muito radical. O Deus eterno e todo-poderoso decidiu entrar na nossa história, na nossa realidade, experimentando o que significa ser humano. Mas por que isso é tão incrível, você pode se perguntar? Isso é incrível porque ele não precisava fazer isso. Ele poderia simplesmente ter enviado alguns mensageiros, como os profetas, ou algum anjo. Mas Jesus ele vem pessoalmente, o próprio Deus assume a existência, a essência humana e entra na nossa realidade, pessoalmente, para ter um relacionamento íntimo conosco. Jesus quis estar conosco, ele quis viver como nós e sentir as nossas dores, carregar os nossos fardos, ser um de nós. Isso diz muito sobre o coração do próprio Deus. Você já parou para pensar o que isso significa em termos práticos? O fato de Deus ele ter se tornado carne, de ter habitado entre nós, essa não é meramente uma questão teológica abstrata, teórica. Isso é Deus de forma prática, dizendo a cada um de nós, eu me importo tanto com você, que eu estou disposto a caminhar ao seu lado. Eu quero estar com você na sua dor, na sua alegria, nas suas lutas. E é exatamente isso que a encarnação de Cristo significa. Ele escolheu a fragilidade da carne humana e ele fez isso para nos mostrar o quanto ele nos ama e quão profundamente ele se importa com a nossa condição. E ainda mais do que isso, ele não veio apenas como um mero observador da nossa realidade para tomar notas e falar, nossa, é difícil mesmo. Não, ele veio de forma prática para transformar a nossa realidade, transformar e mudar as nossas vidas. E é aqui que entra uma das verdades mais estupendas, mais fenomenais do Evangelho de João. Dos versos 15 a 18 do capítulo 1,
João ele vai deixar muito claro que Jesus ele é maior do que qualquer outro que veio antes dele, justamente por causa do seu propósito. Sabe, João Batista, que era altamente reverenciado, no sentido de ser levado em alta conta, ser muito admirado, muito respeitado pelo profeta que ele era, ele mesmo disse que Jesus, mesmo vindo depois dele cronologicamente, né? Ou seja, Jesus ele começa seu ministério depois do ministério profético de João, na verdade ele existia antes de tudo. E uma figura do tamanho de João dizer isso que ele disse reforça justamente a superioridade e a eternidade de Jesus. Ele não é apenas mais um profeta como João o foi. Jesus ele é o próprio Deus que veio habitar entre nós. E João ele ainda nos dá um contraste muito claro. Enquanto a lei foi dada por Moisés, ele diz, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Veja, Moisés foi um grande líder, um estupendo profeta. Ele é tido como o maior de todos os profetas, porque ele traz a lei. Ele recebe a primeira grande revelação divina para o povo, e com isso ele foi uma grande pessoa, claro. Só que ele era apenas um intermediário da lei, ele só fez a mediação ali de receber a lei e ler, mostrar, apresentar a lei para o povo. A lei mostrou a santidade de Deus, mostrou a nossa incapacidade de alcançá-la por nós mesmos, mostrou quem nós éramos na nossa condição de pecado. Só que Jesus ele faz algo maior, ele trouxe algo além de apenas um diagnóstico. Ele trouxe aquilo que era capaz de fazer por nós o que a lei não era capaz. Ele trouxe a graça para nos salvar e trouxe a verdade para nos libertar dos nossos pecados. A verdade sobre quem nós somos e do que a lei não é capaz de fazer. A lei de Moisés só trazia o diagnóstico, só mostrava claramente quem nós éramos, mas não apresentava a solução. Se a solução era cumprir a lei à risca, nunca foi uma solução plausível, porque na nossa condição isso não é possível. Mas Cristo ele traz a graça, ele traz o seu sacrifício, ele traz a sua verdade para nos mostrar que ele é a solução para esses problemas. Agora tem um outro ponto interessante a respeito dessa questão da luz e das trevas, porque esse é um assunto, esse é um contraste que fica aparecendo ao longo de todo o Evangelho de João. Por exemplo, lá no verso 9 a 13 do capítulo 1, a gente vê que a luz verdadeira, ou seja, Jesus, ele vem ao mundo, ele ilumina todos os homens, só que aí o que acontece? João vai dizer que o mundo, na sua maioria, não o reconheceu. Até mesmo aquele que era o seu povo, o povo escolhido, o povo separado de Deus, aqueles que deveriam estar esperando por ele, não o receberam, o rejeitaram. Isso nos leva a uma reflexão muito importante sobre como é que a humanidade muitas vezes rejeita a luz que lhe é apresentada, mesmo quando ela está bem diante da nossa frente. Só que a boa notícia é que aqueles que o receberam, aqueles que acreditaram nele, receberam o poder, João diz, de se tornarem filhos de Deus. Foram aceitos como seu filho, simplesmente pelo fato de aceitarem a luz da verdade sobre quem é Deus, que vem e é apresentada através de Jesus. Isso é uma transformação muito profunda. Não é simplesmente uma questão de descendência genética ou de mérito humano pela nossa performance. Esse é um dom, é um poder vindo de Deus, e ele só oferece àqueles que aceitam essa luz, àqueles que creem no seu Filho. E aqui a gente toca algo muito essencial para a nossa compreensão da fé cristã. A crença em Jesus, quando a gente fala de crença em Jesus para a nossa salvação, crer em Jesus, isso não é simplesmente uma questão de lógica, ou de tradição, ou de aprender algo com a nossa mentalidade. Lá em João, no capítulo 6, verso 44, Jesus ele lembra a gente que ninguém pode vir a ele, a menos que o Pai o faça, a menos que o Pai o atraia para si. E isso mostra pra gente que a fé ela é um presente, ela é uma dádiva, ela é uma obra divina nos nossos corações. A lei não é capaz de produzir fé. A lei não é capaz de produzir a justiça que ela exige. Ela só é capaz de mostrar a nossa injustiça ao comparar com o padrão alto de Deus. Para ter essa fé salvífica, para receber essa graça, isso só acontece por causa da ação divina nos nossos corações. Por isso é chamado de graça, por isso é chamado de presente. Só que ao mesmo tempo, é também uma escolha da nossa parte, porque Deus, neste presente, nos dá justamente a oportunidade, através da graça, de sermos salvos. Só que cabe a nós, de certa forma, aceitarmos ou rejeitarmos esse convite, exercermos o livre-arbítrio. Ele nos capacita e nos dota da habilidade de podermos fazer a escolha, mas somos nós que decidimos, ele não força, ele não obriga. Essa escolha
justamente define quem se torna filho de Deus e quem permanece nas trevas espirituais, quem o rejeita de uma vez por todas. O Evangelho de João ele vai muito mais a fundo nessa questão de crença e descrença. Lá em João capítulo 3, versos 18 a 21, a gente vê que quem crê em Jesus não é condenado, só que quem não crê já está condenado, porque ele rejeitou a luz que veio ao mundo. Isso é bastante interessante porque a luz de Cristo ela revela não apenas que existe algo bom, ela também expõe algo que está muito errado. Quando a luz ela brilha sobre as trevas, ela vai revelar a realidade das coisas e aí a gente é capaz de observar aquilo que já estava ali. Só que muitas vezes as pessoas elas acabam rejeitando a verdade, não porque elas não conseguem compreender a verdade, mas simplesmente porque elas não querem que aquilo que elas estão fazendo, que aquilo que já é a realidade delas, seja revelado, seja exposto pela luz que é lançada sobre as suas obras. E isso é uma escolha moral. No fim das contas, é uma decisão que nós fazemos de permanecer nas trevas. Mas avançando aqui para João, no capítulo 9, verso 35 a 41, nós temos o exemplo do homem que nasceu cego. E aqui fica bastante evidente essas brincadeiras de palavras e de conceitos que João vai trabalhar o tempo todo, né? Ele vai falar da história de um homem que nasce cego, mas ele foi curado por Jesus. Só que aí o que acontece? No momento em que ele é curado, os líderes religiosos, que deveriam ser os primeiros a reconhecer o poder curador do Messias, rejeitam Jesus e até excomungam o homem que foi curado na sinagoga. Eles se recusam a aceitar a verdade, mesmo diante de uma evidência clara. E Jesus diz: se vocês fossem cegos, não teriam pecado, mas agora que dizem que veem, o pecado de vocês permanece. Isso mostra pra gente que a descrença em Deus não é apenas uma questão de ignorância, mas muitas vezes é uma escolha consciente, deliberada, de rejeitar a luz. E a brincadeira de João aqui, de Jesus, evidentemente, é aquele que era cego foi curado, mas aqueles que deveriam ter a luz e a visão clara das coisas eram verdadeiramente os cegos da história. Em João capítulo 12, versos 36 a 46, Jesus ele vai chamar as pessoas a crerem na luz enquanto ainda tem tempo. Só que ele lamenta que, apesar de todos os milagres que ele realizou, muitos ainda não creram nele. Isso lembra pra gente que a incredulidade, mesmo com todas as evidências fornecidas da parte de Deus, pode ser uma barreira para a nossa salvação. Só que ao mesmo tempo, há esperança para aqueles que escolhem andar na luz. Quando nós abraçamos a luz de Cristo, nós nos tornamos filhos da luz. E essa é a verdadeira transformação que Deus deseja para cada um de nós. Por isso é muito importante não rejeitar a luz, não fecharmos os nossos olhos, não nos tornarmos cegos para a verdade que é revelada pela luz, que é Cristo Jesus. Agora vamos falar sobre João 17, versos 1 a 5, onde nós vemos Jesus glorificando o Pai durante a sua vida aqui na Terra. Como é que Jesus ele glorifica a Deus, ele glorifica o seu Pai? Como é que ele traz glória ao nome e à verdade sobre quem Deus é? Ele faz isso justamente porque quando ele realiza plenamente a obra que o Pai lhe confiou, ele mostra qual é o caráter do Pai. Jesus ele não veio para o mundo apenas para ensinar coisas bonitas, verdades. Ele não veio só para curar, para realizar milagres, para multiplicar pão e fazer as pessoas comerem até se fartarem. Ele veio de fato para cumprir a missão mais importante de todas, que era de oferecer a sua vida em resgate por muitas pessoas. E quando ele faz isso, ele traz glória ao seu Pai. Ele mostra para o mundo qual é o caráter verdadeiro de Deus na sua plenitude mais cristalina possível. Esse Deus que Jesus revela na sua vida e no seu ministério é um Deus que ama, que cuida, que está disposto a sacrificar tudo que ele possui e é para nos salvar. E é por isso que a cruz é o ponto mais culminante de toda a obra de Cristo, porque é ali que nós vemos de uma forma bem clara a glória desse Deus revelada na pessoa de Cristo. Não como um Deus distante, poderoso, lá no alto do céu, na sua sabedoria, mas extremamente afastado da nossa realidade, mas um Deus de amor, e de um amor sacrificial que é revelado na pessoa, no sacrifício do seu próprio Filho. E falando em sacrifício, você já parou para pensar o que aconteceria se Jesus ele fosse apenas um ser criado, um ser humano? Isso mudaria completamente o plano da redenção. Se Jesus ele fosse apenas uma criatura,
O seu sacrifício na cruz ele não teria o valor redentor que teve por ele ser o Filho de Deus. A dívida do pecado é uma dívida infinita, porque ela é uma ação, é uma dívida contra o próprio Deus. Um Deus todo-poderoso, um Deus todo-soberano. Portanto, essa é uma dívida impagável, porque ela é cometida contra uma pessoa que é maior do que a realidade. Então essa é uma dívida impagável. É uma dívida de pecado infinita. E somente um ser igualmente infinito, somente um ser igualmente glorioso, igualmente todo-poderoso, poderia pagá-la. E é por isso que a divindade de Jesus é crucial dentro do plano da redenção. Sem ela, nada faz sentido. Jesus não era apenas um ser especial, com clareza mental, com uma iluminação diferenciada. Ele não era meramente um profeta, tampouco um ser humano comum. Ele é o próprio Deus. Um Deus, sim, que se fez homem para nos salvar, mas ele é Deus. Porque só um Deus infinito, só um Deus todo glorioso, só um Deus puramente santo e infinito poderia oferecer uma redenção completa, que fosse suficiente para cobrir os pecados infinitos, impagáveis de toda a humanidade, em todos os tempos e em todos os lugares. Então, se a gente tirar a divindade de Cristo da equação do plano da redenção, a gente estaria diminuindo o valor da sua obra e, portanto, inviabilizando a salvação. A cruz ela imediatamente perderia o seu poder e o seu efeito. Ela não seria mais o ato supremo de amor e de graça, mas apenas um sacrifício comum, uma obra de caridade. Ok, um mártir, uma entrega bonita, com certeza, mas um sacrifício comum. E isso é algo que a gente não pode esquecer. A cruz só tem o poder de nos salvar, porque foi o próprio Deus quem escolheu morrer por cada um de nós. Tá certo? E aí, galera? Deu para sentir o peso dessas verdades? É incrível como é que cada parte do Evangelho de João leva a gente para um entendimento ainda mais profundo de quem Jesus é e do que ele fez por cada um de nós. Desde a eternidade de Cristo, passando pela sua encarnação, até o sacrifício final lá na cruz, nós vemos um Deus que sempre esteve no controle, que sempre nos amou e sempre trabalhou pela nossa redenção. Portanto, que você possa a cada dia abrir os seus olhos para receber essa luz que vem de Deus e não rejeitá-la, não permanecer nas trevas enquanto ainda é tempo de fazer essa escolha. Tá certo? Se você curtiu esse estudo, se de alguma forma ele te levou a uma reflexão profunda e te ajudou, eu quero convidar você para continuar caminhando com a gente nessa jornada pelo Evangelho de João, seguindo aqui a nossa série da lição da Escola Sabatina, mas não se esqueça, porque dá um trabalhão danado fazer isso aqui, estudar, ler bastante, escrever, gravar, editar. Então, qual é o jeito de você abençoar a gente contribuindo para o nosso ministério? Deixando o seu like no vídeo. Não paga imposto, não custa nada, custa 1 segundo do seu tempo. É só clicar aqui embaixo onde tem um botãozinho do dedinho, clica, deixa o like no vídeo, porque isso ajuda demais os algoritmos do YouTube, ou seja, os mecanismos aqui que apresentam o vídeo para as pessoas, entender que você está gostando do vídeo, que tem gente querendo assistir esse conteúdo e assim ele vai compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E também de forma ativa, se você puder, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que precisa ouvir essas verdades e não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos estudos e também o nosso curso bíblico às sextas-feiras, tá certo? Que Deus te abençoe e eu vejo você na semana que vem para mais um estudo no Evangelho de João. Um forte abraço e até lá! Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão, gratuito e de qualidade. Os links estão na descrição.